Fala, nonos anos da Escola Laerte. Eu, Patrícia, professora de Ciências e Biologia, estou aqui de volta para dar sequência ao vídeo Um pouco de Genética. Agora com a parte 2, em que a gente vai resolver alguns exercícios. Antes disso, eu vou fazer algumas considerações sobre a primeira lei de Mendel, considerando a importância dessa lei para explicar a herança de um grande número de características nos seres vivos. Para isso, vamos dar uma olhadinha no primeiro slide. Então, aqui Mendel, né, que é considerado o pai da genética e autor da primeira lei de Mendel, que diz a primeira lei: cada característica hereditária, né, ou seja, que é transmitida de pais para filhos, de uma geração para outra, é devida a um par de fatores. Na época ainda não existia o termo gene. Hoje nós sabemos que os fatores são exatamente os genes. Esses genes se segregam, né, se separam durante a formação dos gametas, que são as células sexuais, óvulo e espermatozoide. Bom, nós temos aqui um esquema simplificado da meiose. A meiose é um processo de divisão da célula que dá origem aos gametas, as células sexuais. Então, nessa primeira imagem, existe aqui representado apenas um par de cromossomos homólogos. Lembrando que cromossomos homólogos são aqueles que aparecem aos pares na célula, porque um é de origem paterna e outro é de origem materna. Numa célula humana, fora esse par, existem 22 outros pares de cromossomos. Aqui nós temos um par, né? E nesse par, dois genes alelos, né? Que são esses genes lado a lado aqui, gene L e gene R. Muito bem. Na próxima imagem, nós já temos cada cromossomo duplicado, né? Cada parte dele passa a se chamar cromátide. O que é a duplicação? É uma etapa de preparação para o processo da divisão, né? No caso, para a meiose. Na primeira divisão da meiose, o que vai acontecer? A separação dos cromossomos homólogos, né? Cada um vai para uma célula. Consequentemente, os genes alelos também se separam. Na segunda divisão da meiose, nós vamos ter a separação, né, das cromátides irmãs. Então, cada cromossomo vai se separar da sua cópia em células diferentes, né? Notem que de uma célula, né, que é a célula original, né, também conhecida como célula-mãe, ao final do processo, ao final da meiose, aparecem 4 células filhas, que são as células sexuais, tá? Em resumo, então, o que diz a primeira lei? Cada característica vai depender de pelo menos um par de genes, 2 genes, e que esses genes, eles vão se separar no processo de formação dos gametas, né? Então, nós temos que levar em conta os gametas, né, para entender o mecanismo de herança de uma característica, né? Nós temos que considerar todas as possibilidades de gametas para entender como se dá a herança de uma dada característica em estudo, ok? Vamos ao primeiro exercício. Em ervilhas, a cor amarela é dominante em relação à verde. Do cruzamento de heterozigotos, nasceram 720 descendentes. Nessa situação, represente A. Os indivíduos heterozigotos. B. Os indivíduos homozigotos recessivos. E C. Os indivíduos homozigotos dominantes. Aqui nós temos um exercício
que vai trabalhar apenas aqueles conceitos básicos da genética, né? Recordados no primeiro vídeo. Homozigoto, heterozigoto, recessivo, dominante, tudo bem? Primeiro passo para a resolução de qualquer exercício, de qualquer problema em genética, a retirada das informações importantes do exercício, do problema, né? Os dados. Então, aqui, a característica em estudo é a cor da ervilha. Segundo as informações, a cor amarela depende de um gene dominante. E a cor verde, como não tem aqui nenhuma informação explícita, se a amarela é dominante, a verde é recessiva. Então, vai depender de um gene recessivo. Bom, agora nós vamos representar os genes envolvidos nessa situação. Para isso, a gente costuma considerar a inicial da característica recessiva. Então, a característica recessiva é a cor verde. Então, nós vamos utilizar V maiúsculo para gene dominante, Vzão, portanto, e V minúsculo, Vzinho, para gene recessivo. Tá? Então, dados do problema, do exercício, né? Determinamos qual é o gene dominante, qual é o gene recessivo, representamos os genes. Mas a gente sabe que em genética um gene só não tem funcionalidade. A gente precisa de pelo menos um par de genes, né? E esses pares são aquilo que a gente chama de genótipo. Então, nós vamos ver quais são os genótipos para cada característica. Bom, se a cor amarela depende de um gene dominante, né? Quais são os pares de genes possíveis para que a ervilha apresente cor amarela? Vzão, Vzão, gene dominante é representado por letra maiúscula. E Vzão, Vzinho. Lembrando aqui que gene dominante, ele se expressa mesmo que aparecendo uma só vez no par de genes, né? Então, mesmo o indivíduo Vzão, Vzinho, ele vai apresentar a cor amarela, tá? E para que a ervilha tenha cor verde, se essa característica depende de um gene recessivo, qual é o genótipo possível? Gene recessivo só se expressa quando aparece em dose dupla no par de genes, né? Então, o genótipo para a ervilha de cor verde é Vzinho, Vzinho. Tudo bem. Continuando a interpretação do exercício. Do cruzamento de heterozigotos, nasceram 720 descendentes. E aqui, o exercício quer que represente indivíduo heterozigoto, homozigoto recessivo, homozigoto dominante, tá? Então, vamos lá. Eu estou procurando um lapisinho para a gente sinalizar algumas informações importantes. Heterozigoto. Hétero, do grego, significa diferente. Então, o indivíduo heterozigoto é aquele que tem genes diferentes para uma mesma característica. Então, vamos olhar aqui os pares de genes que nós temos. Qual é o par em que aparecem genes diferentes? Vzão, Vzinho, certo? Então, como vai ser o indivíduo heterozigoto nessa situação? Vou colocar aqui, Vzão, Vzinho. Homozigoto recessivo, homo, ou melhor, homos do grego significa igual, né? Então, homozigoto é aquele indivíduo que tem genes iguais para a mesma característica. Tratando-se de recessivo, né? Seria esse par aqui, Vzinho, Vzinho, né? Já que o gene recessivo é representado por letra minúscula. Então, Vzinho, Vzinho. E o homozigoto dominante, nós vamos ter os dois genes
dominantes, né? Vzão, Vzão, né? Genes iguais aqui, dominantes. Gene dominante a gente representa por letra maiúscula. É só isso, tá? É um exercício que trabalha apenas a terminologia da genética, ok? Aqui a gente tem que apagar, senão vai aparecer no próximo slide, né? Essas anotações vão aparecer, né? Só um minutinho, pessoal. Vamos lá. Outro exercício. A cor do cabelo de uma pessoa depende da expressão de um par de genes, tá? Então, olha, essa frase está dizendo para a gente, olha, esse exercício segue a primeira lei de Mendel. Cabelo claro é condicionado por um gene recessivo Czinho e cabelo escuro pelo seu alelo dominante, Czão. Determine os genótipos do casal, ambos com cabelo escuro, que tiveram filhos com cabelos claro e escuro. Então, primeiro passo, dados do exercício, tá? A gente sabe que a característica em estudo é cor do cabelo, né? O cabelo pode ser claro ou escuro. Segundo o exercício, o cabelo claro depende de um gene recessivo Czinho, tá? Então, aqui já aparece a letra para representação dos genes, tá? Então, cabelo claro depende de um gene recessivo Czinho. E o cabelo escuro do dominante Czão, tá aqui, ó, escuro, gene dominante Czão. Tudo bem? Então, aqui já temos os genes representados, agora vamos aos genótipos, aos pares de genes para cada característica. Para que o indivíduo apresente cabelo claro, sabendo que essa característica depende de um gene recessivo, ele só pode ser, em relação ao genótipo, Czinho, né? Novamente, gene recessivo, ele só se manifesta em dose dupla, tá? Então, Czinho. E para que ele apresente cabelo escuro, já que essa característica depende de um gene dominante, existem duas possibilidades de genótipos aqui, né? Ele pode ser Czão, ou então Czinho. Tá, continuando a interpretação, né, do exercício, determine os genótipos do casal, então os pares de genes do casal, ambos com cabelo escuro, então coloquei aqui o casal, ó, cabelo escuro, que tiveram filhos com cabelos claro e escuro. Então eu coloquei F1, são os filhos do casal, né? Cabelo claro e cabelo escuro. Quer saber os genótipos do casal? Bom, para ter cabelo escuro, vamos olhar lá nos dados do probleminha. Quais são os pares de genes, os genótipos possíveis? Czão, que aqui está em amarelo, Czinho. Para o outro membro do casal, a mesma coisa. Czão, Czinho. Ok. Nós sabemos que esse casal teve filhos com cabelo escuro, que aí podem ser Czão ou Czinho, e também filhos com cabelo claro, Czinho. Pensem comigo, para que esse casal tenha dado origem a filhos com cabelo claro, Czinho, jamais poderão ter o par de genes Czão, tá? Porque o Czinho virão do pai e da mãe, né? Então, tanto do pai como da mãe, o filho com cabelo claro, né, vai receber um Czinho, né? Então, se os pais fossem Czão, jamais teriam um filho com cabelo claro, Czinho.
tá? Então, eu descartei aqui, por isso que eu deixei em amarelo, o genótipo Czão, tá? Então, qual o genótipo do casal? Já definido, Czão, Czinho. Tudo bem? Para que eles possam ter filhos com cabelo claro e com cabelo escuro. Então, a resposta é Czão, Czinho. Próximo exercício. Uma mulher normal, cujo pai apresentava surdo-mudez, né, o surdo-mudo, né, não ouve e não fala. Geralmente essas duas doenças estão associadas. De herança autossômica recessiva, casou-se com um homem normal, cuja mãe era surda-muda. Quais os possíveis genótipos e fenótipos correspondentes na prole do casal? Então, primeiro passo, dados do exercício, tá? Aqui está dizendo que a surdo-mudez é uma doença de herança recessiva, né? Então, depende de um gene recessivo. Consequentemente, né, indivíduo normal, né, para o indivíduo ser normal, ele vai depender de um gene dominante. Nós vamos simbolizar, representar os genes. Que letra a gente vai escolher? Por convenção, escolhemos a inicial da característica recessiva, que aqui é a surdo-mudez, tá? Então, o gene recessivo foi representado por Szinho, né? E o gene dominante por Szão. E aí, genótipos, os pares de genes. Para que o indivíduo seja surdo-mudo, como ele precisa ser em relação ao genótipo? Se é uma característica recessiva, né, o gene tem que aparecer 2 vezes no par, então ele vai ser Sinho. Para que ele seja normal, né, não tenha a doença, como ele tem que ser, já que essa característica é dominante? São, ou então São, Sinho, tá? Então, os genótipos, os pares de genes. Continuando a interpretação do exercício, uma mulher normal, só a mulher normal tinha um pai surdo-mudo, casou-se com um homem normal, cuja mãe era surdo-muda, e quer saber como serão os filhos, né? A prole são os filhos, em relação aos genótipos e aos fenótipos. Tá. Mulher normal e homem normal. Vamos olhar aqui. Quais são os genótipos? São, ou São, Sinho. Então, olha aqui, São em amarelo, São, Sinho eu deixei em vermelho, né? Tanto para a mulher como para o homem. Por que eu descartei aqui o genótipo São? Porque se a mulher tem um pai surdo-mudo, que é Sinho, ela só vai receber do pai um gene Sinho. Então, ela não poderá ser São. Ela deverá ser São, Sinho. O mesmo acontece com o homem. Ele tem a mãe surda-muda, que é Sinho, que só vai poder doar para ele um gene Sinho, tá? Então, como ele é normal, ele vai ter um São e um Sinho. Então, a gente descarta o genótipo São. Por isso que eu deixei aqui em amarelo, tá? Bom, quer saber, né, aqui, genótipo e fenótipo dos filhos do casal. Então, a gente vai ter que fazer cruzamento. Até agora, a gente não fez nenhum cruzamento. Quando o cruzamento aparece, nós temos que considerar os gametas de cada genitor, né, do homem e da mulher. Então, aqui, para esse genótipo aqui, São, Sinho, quais são os tipos de gametas? Gametas com o gene São e com o gene Sinho. Mesma coisa para o homem, São, Sinho, gametas com o gene São e o gene Sinho. Então, olha aí a primeira lei sendo colocada em prática, né? As possibilidades de gametas sendo consideradas.
Agora, nós vamos cruzar isso, e para cruzar, nada melhor que um quadrinho, né? Onde a gente coloca, de um lado, os gametas do pai e do outro os gametas da mãe. E faz o cruzamento como se fosse lá a distributiva da matemática. Olha lá. Eção vezes eção, eção, eção. Eção vezes ecinho, eção, ecinho. Ecinho vezes eção seria ecinho, eção, né? Mas por convenção o dominante vem na frente. Então fica eção, ecinho. E ecinho vezes ecinho, 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 tá? Então, como serão os filhos em relação aos genótipos, aos pares de genes? 1/4, né? 1 em 4 possibilidades aqui. 1/4, que é o mesmo que 25%, eção, eção. 2/4, que simplificado dá meio, que por sua vez é igual a 50%, eção, ecinho. E 1/4, né? Ou 25%, ecinho, ecinho. Fenótipo, né? A característica propriamente dita, né? A característica visível. Nessa situação, se é surdo ou mudo ou não, né? Se é normal. Eção, eção e eção, ecinho são normais, tá? Então, nós somamos aqui as porcentagens, 25 mais 50, 75. Então, 75% normais, né? E 25% surdo-mudos. Então, aqui são os genótipos, né? Que são os pares de genes, e aqui os fenótipos. Bom, pessoal, aqui são alguns problemas, né? Para a gente treinar um pouquinho a aplicação da primeira lei, né? O uso, né, das terminologias da genética. Eu vou terminando esse vídeo por aqui. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo via e-mail ou Messenger, tá? Espero que eu tenha contribuído com vocês para que vocês consigam resolver os exercícios propostos. Até a próxima, um grande beijo a todos e tchau, tchau.